Certa vez um jovem chegou até Jesus e se dirigiu a ele dessa forma: Bom mestre. E Jesus falou para ele assim: ó, por que perguntas acerca do que é bom? Né? Por que falas acerca do que é bom? Bom só há um, que é o Pai, né? Que é Deus. É, a questão aqui, né, uma questão bem interessante, né? Afinal de contas, Jesus, ele é mestre, ele é bom, ou ele nem é mestre e não é bom? Né? O que Jesus respondeu isso pro rapaz que chegou com tão boas intenções assim? E a questão ali era o seguinte: aquele rapaz, quando se aproximou de Jesus, entendia Jesus como mais um mestre, né? No meio do povo judeu ali, né? Era tradicional entre eles ali, haviam vários rabis, né? Vários mestres, né? Homens que estudavam a palavra de Deus e criavam ali a sua escola ali, né? Tinha um grupo de alunos ali, de seguidores, de discípulos. Jesus era, para esse homem, mais um. Só que Jesus estava dizendo para ele assim: olha, não é bem assim, né? As coisas não são bem assim. Eu não sou mais um. Era o que Jesus estava dizendo: olha, eu não sou mais um. E é isso que a gente vai estudar na lição hoje. O tema da lição é Jesus, o mestre dos mestres. Jesus, ele é o fundamento da educação cristã. Sem Jesus não existe. O prédio inteiro dessa educação ela desaba. O prédio inteiro da salvação desaba. Jesus, ele é a base de tudo, é o fundamento de tudo. Então fica aí até o fim. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, né? Se inscreve agora e compartilha aí com seus amigos, divulga o canal aí para que a gente possa ter mais inscritos e que o evangelho consiga alcançar mais pessoas, né? Usa aí o canal como ferramenta de pregação do evangelho, ajuda aí na pregação, tá bom? Fica aí até o fim. Jesus como mestre dos mestres. Eu quero começar o estudo da lição com um texto da própria lição. É um texto que está lá já para o finalzinho da lição, mas eu quero usar ele como base aqui para a gente começar a nossa conversa aqui, o nosso diálogo. Né? O texto ele fala o seguinte: aqueles cujos ensinamentos admiramos é mais do que um educador sábio. Ele é Deus, que veio habitar com os homens. A educação cristã está fundamentada na adoração a Cristo. Então a educação cristã, ela não é como qualquer outra educação, né? Eu não estou desmerecendo os outros educadores, os educadores que existem no planeta, de forma alguma. Na verdade, se você tem algum tipo de preconceito em relação aos educadores, né, que não são cristãos, eu peço para você repensar, né? Use aquele ensinamento de Paulo, né? Lê de tudo e retende o que é bom. Você pode tirar gemas preciosas de sabedoria de muitas pessoas. Salomão, quando escreveu o livro de Provérbios, aquilo tudo que está ali não veio da cabeça dele. Salomão, ele leu provérbios de muitos outros pensadores. E ele acabou ali, lógico, tem os dele ali no meio, né? Dos seus provérbios todos ali. Ele foi todo o livro foi construído em cima, foi fundamentado em cima de todo o pensamento judaico, mas ele foi atrás de outros pensadores, né, para obter, né, conhecimento. Ele pediu sabedoria a Deus e Deus deu sabedoria a ele para ele poder se relacionar com o conhecimento do mundo e saber tirar ali do conhecimento do mundo aquilo que realmente é importante. Ele fez o que Paulo disse, ele reteve o que é bom. Você pode fazer a mesma coisa, peça sabedoria a Deus, né? E tudo aquilo que você estudar, você pode reter o que é bom e usar para a causa de Deus. Né? Então Deus ele tem utilizado muitos instrumentos no mundo. Muitos desses instrumentos, às vezes, nem acreditam nele. Você pode até achar essa ideia estranha, né? Mas lembre-se de Nabucodonosor. Deus disse que Nabucodonosor era uma ferramenta na mão dele. Que Nabucodonosor era ímpio e mau. Mas Deus usou ele do mesmo jeito. Né? Mas lá na frente, na história de Nabucodonosor vai se arrepender, vai se converter. Né? Ali Daniel fez todo um trabalho ali de Daniel, Jeremias, fez todo um trabalho missionário com Nabucodonosor e ele acabou se convertendo. Mas antes disso ele já era um instrumento de Deus. Né? Então Deus ele usa todos. Ele usa todos. Né? Deus está no comando de tudo, está no controle de tudo. E você pode adquirir conhecimento de toda parte. Só que tem que prestar atenção. A gente estudou sobre a cosmovisão bíblica semana passada,
você tem que ter o óculos, né, da cosmovisão, o binóculo da cosmovisão bíblica, o microscópio, né, ou a luneta da cosmovisão bíblica, para poder enxergar da forma correta as coisas, porque senão você acaba desencaminhando e indo para o lado errado. Né? Deus é que tem que ser a base, toda revelação divina tem que ser a base. Né? Isso de pensar Jesus como mestre, não um mestre comum, né, que é isso que o texto da lição vem falando, me fez lembrar de uma declaração de C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Né? Olha só o teor dessa declaração. Estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito, a respeito de Cristo. Né? Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça uma escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou pode prosternar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha, com paternal condescendência, dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Agora parece-me óbvio que ele não era um lunático nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele era e é Deus. Né? C.S. Lewis, ele desenvolveu esse pensamento aí no livro dele, eu achei isso brilhante. Né? E acabei descobrindo depois que, na verdade, ele não é o primeiro, né, a trazer essa questão à tona. Né? Então tem uma outra formulação aí de um outro pensador, né? O Rabbi John Duncan. Né? Ele formulou aquilo que passou a ser chamado de trilema. Né? O trilema sobre Jesus, né? O trilema sobre Cristo. Veja aí na sua tela, né, esse trilema, né, que foi adaptado pelo teólogo Justin Taylor. Veja aí de forma simples o trilema e vamos pensar direitinho aqui o que ele quer dizer. Né? Cristo, né, primeiro, Cristo, ele enganou a humanidade como uma fraude de forma intencional, ou ele próprio era iludido e enganado sobre si mesmo, ou ele era divino. Não há como livrar-se desse trilema. Ele é inevitável. Que é a mesma coisa, ele diz a mesma coisa que o C.S. Lewis disse. Né? Provavelmente C.S. Lewis leu sobre esse pensamento do John Duncan e desenvolveu o pensamento dele, o raciocínio dele. Então é o seguinte, muita gente fala que Jesus é um grande mestre da moral. Né? Assim como aquele jovem chegou para Jesus, né? O jovem rico chegou para Jesus chamando ele de bom mestre. Né? Ele tinha Jesus como mais um mestre. E essa não é a proposta de Jesus. Então é o seguinte, ou a gente aceita Jesus como ele diz, né, quem ele é, né, como ele diz quem ele é, a gente aceita Jesus assim, ou não aceita. Ou não aceita. Porque se eu declarar, né, como muitos fazem, né, é comum entre os pensadores tratar Jesus como mais um mestre. Né, assim como fez o jovem rico lá na passagem bíblica. Mas essa não é a proposta de Jesus. Né? Jesus não se propõe a ser mais um mestre. Ele é, como diz o título da lição, o mestre dos mestres. Ele não é uma pessoa comum também. Ele não é um homem comum. Né? Ele é o próprio Deus, Deus encarnado. Então é por isso que o C.S. Lewis e também o Duncan, eles declaram o seguinte, que se você tem Jesus como um mestre, então um mestre comum, então você está o seu raciocínio carece aí de, né, o seu tá muito limitado aí, tá limitando as coisas, está completamente equivocado, né? Porque
Se você pega uma pessoa, né, você imagina assim, você tem uma pessoa que aparece na Terra, no planeta Terra, dizendo e declarando que é Deus, né, que é o Filho de Deus. E em muitos momentos ele vai declarar de forma muito precisa de que ele revela o Pai. Né? É o caso lá que acontece com Felipe. Felipe, né, um dos discípulos, ele se aproxima de Jesus e fala assim, olha, mostra-nos o Pai. E Jesus fala assim, mas eu estou há tanto tempo convosco, né, e você pede para eu mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus é a própria revelação do Pai. Jesus ele veio ao mundo para revelar o Pai. Jesus e o Pai, como ele mesmo declarou, são um. Né? Jesus, em muitos desses momentos onde ele declarou, né, essa semelhança dele com Deus, em um determinado momento ele declara que ele é o eu sou. Né? Os judeus, quando ouviram aquilo, eles se prepararam para matar Jesus, porque para eles, para os judeus, era uma blasfêmia muito grande alguém declarar que é Deus, alguém se declarar Deus, alguém se fazer Deus ou igual a Deus. Né? Era uma blasfêmia terrível, e é blasfêmia mesmo. Né? Você não precisa matar ninguém por conta disso aí, mas é uma blasfêmia. Se eu, por exemplo, apareço aqui dizendo que sou Deus, né, como tem muita gente aí que faz isso, né? A gente tem aí muita gente falando que é Jesus, falando que é Deus encarnado, né? Essas pessoas estão blasfemando. Então, mas Jesus ele tinha essa convicção de que ele era Deus. Então, se ele era um ser humano comum declarando que era Deus, então você só pode concluir três coisas a partir daí. Primeiro, ou ele era doido, era maluco, né? Uma pessoa que sai por aí dizendo que é Deus, não interessa o ensinamento dela. Essa pessoa é louca. E se você declara que ele era um grande mestre, então você é louco também, porque que grande mestre é esse? Né? Você escolheu, adotou um mestre aí, um louco, né? Um lunático como mestre. Então, o pensamento desse homem deve ter algum equívoco. Agora, se ele não era um louco, então ele era mais um enganador. Mais um enganador. Né? Nos dias do próprio Jesus, né, antes dele, apareceram muitos dizendo que era o Messias, que era o Salvador. E depois dele continuou aparecendo. Na verdade, até hoje aparece. Né? Até hoje aparece gente aí. E o que essa turma quer? Né? É o caso aqui. Ou eles são loucos, ou são enganadores. Né? Gente que está procurando aí bens financeiros. Está atrás de dinheiro, né? E precisa ali ter um rebanhozinho que vai dar muito dinheiro para ele. Né? Jesus falou isso, olha, virão muitos mestres, muitos cristos, né? Muitos falsos profetas, né? Falsos mestres, falsos cristos e falsos profetas. Esses falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, ou eles eram loucos, muitos deles foram loucos mesmo, e muitos deles, na verdade a maioria, eram pessoas que estavam ali dispostas a enganar e a se alimentar da carne aí do rebanho, da gordura do rebanho. Gente que ficou com muito dinheiro, né, muita riqueza, ou tinha algum outro tipo de plano maluco na cabeça. Né? A gente tem um vídeo aí, a gente fala de muitos líderes aí fanáticos, religiosos aí que levaram pessoas até a morte. Né? Então, loucos, lunáticos. E ao mesmo tempo ganharam dinheiro. Então, louco numa parte, mas né, dá para fazer até a junção dos dois. É possível dizer assim, ó, que a pessoa pode ser louca e também gananciosa. Louca e gananciosa. Então, Jesus, ele não era nem louco, né, como concluiu o próprio C.S. Lewis na sua explanação ali no livro Cristianismo Puro e Simples. Eu aconselho você a ler esse livro, um livro muito bom. Jesus não era louco, Jesus não era enganador, ele não tinha esse propósito de enganar ninguém. Então a única conclusão que eu posso chegar é que ele era o que ele disse que era, né? Ele era Deus. Então se você tem Jesus apenas como mais um mestre, eu lamento dizer, mas você não vai conseguir muita coisa, não, você não vai conseguir, o seu caminho aí não tem muito, não vai ser de muito sucesso não. Né? Porque essa ideia está errada. Jesus, ele não era um simples mestre. Jesus é o mestre dos mestres, é o Senhor dos senhores. E ele veio, né, a sua missão nessa terra é revelar o Pai, né, é trazer o conhecimento de Deus. Seu objetivo
é fazer com que o homem tenha restaurado em sua natureza a imagem e semelhança de Deus. Esse é o propósito de Jesus. Então é um propósito grandioso. Nenhum método educacional da Terra poderia alcançar isso aí. Nenhum, né? Por melhor que fosse. Somente Cristo pode alcançar isso aí. Então, vamos meditar em alguns textos aqui, né? Vamos ler esse texto de Hebreus. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 1, do 1 ao 4. Né? Olha só, esse texto de Paulo, ele sintetiza tudo o que Cristo é, o que Cristo fez e o que Cristo faz. Cristo, ele se revelou, ele ao mundo como a essência do Pai. Cristo, ele se apresentou ao mundo como sendo Deus, e não como um mestre comum, um homem, mais um pensador na Terra. Ele veio revelar o Pai. E para que a gente precisa dessa revelação? Então vamos recapitular aqui a história da humanidade. Quando Deus criou o homem, colocou no Jardim do Éden, eles tinham uma comunhão plena ali com Deus. Quando os nossos primeiros pais pecaram, eles perderam essa comunhão. Nós também não temos essa comunhão mais. Nós não temos essa comunhão. Mas Deus, no seu infinito amor, elaborou um plano para que o homem fosse resgatado e para que ele pudesse novamente estar em companhia dos seres humanos. Esse plano, ele não é um plano tão simples assim. Ele tem etapas, ele tem todo um processo. Então, durante um período aproximado de 4.000 anos, Deus foi trabalhando ali com um povo, preparando um povo para que no dia certo, na hora certa, na data certa, o seu filho amado viesse à terra e assumisse a forma humana. Então o próprio Deus viria à terra, assumiria a forma humana, esconderia a sua natureza divina em Deus e habitaria ali entre os homens. E no seu curto período ali de estadia aqui na Terra, seu curto período ali de trabalho, na verdade Jesus ele viveu aqui na Terra por volta de 33 anos, mas o trabalho mesmo, o trabalho missionário dele ali, o ministério dele, se deu apenas em 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio ele trabalhou, ele formou a sua igreja ali, a sua proto-igreja. Ela surgiu ali naquele trabalho de 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, Jesus revelou quem era o Pai. Ele aproximou o Pai dos seres humanos. Os seres humanos haviam perdido essa proximidade, então Jesus ele tornou isso possível. Ao morrer na cruz e ressuscitar, Jesus agora ele tem o direito de assumir o lugar de majestade ao lado do Pai no céu. E ele se torna, então, o intercessor entre Deus e os homens. Então a ligação que foi perdida entre o homem e Deus, agora ela foi restaurada. Ela foi restaurada. O caminho que leva até o Pai foi estabelecido. Jesus ele declarou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não consigo chegar até o Pai se não for por meio de Jesus Cristo. Então Cristo, ele nos apresenta uma luz tão poderosa e tão grandiosa que a mente limitada do homem não consegue alcançar. Tem gente por aí aparecendo, infelizmente, teólogos que estão tão envolvidos com as filosofias humanistas aí da Terra, que são tão envolvidos e tão preocupados em casar esse conhecimento que eles acham que é tremendo, que é maravilhoso, com o conhecimento antigo da Bíblia, que eles estão dispostos a reformular o que a Bíblia disse. Deus declarou, por meio do seu discípulo Paulo, que o conhecimento de Deus é loucura para o homem. O conhecimento de Deus é loucura para o homem.
Então o homem muitas vezes vai ler a Bíblia e vai querer comparar com o conhecimento da Terra. Aí vai falar assim, olha, não, dá para ver aqui claramente que não está batendo as coisas, né? Que é diferente. Então, ou eu aceito Deus ou eu aceito outro. O outro, como eu disse no início, tem pérolas de conhecimento que você pode usar, mas ele não tem a luz completa. Se você rejeita a Bíblia, ou se você tenta fazer com que a Bíblia seja moldada para encaixar com esse tipo de conhecimento filosófico aí, ideológico aí dos homens, então você está fazendo um desserviço para Deus. Não faça isso. Agora, se você consegue pegar as pérolas que existem lá e harmonizam elas com a palavra de Deus, é outra coisa. Aí existe crescimento, aí o prédio continua crescendo, continua se desenvolvendo. Então, na palavra de Deus, nós temos luz plena, nós temos conhecimento pleno, nós temos a verdade absoluta. Né? Muita gente se assusta quando escuta falar sobre isso, verdade absoluta. Isso é uma coisa que não existe. O que existe é verdade relativa. Né? A verdade ela é diferente para cada povo, para cada nação, para cada tribo, né? Para cada cultura. Mas a proposta da Bíblia não é essa, não. A proposta da Bíblia é de que ela é a luz absoluta, e que ela é a verdade absoluta, e que todas as outras devem render, devem se inclinar perante ela. Né? Eu lembrei agora daquela visão de José, né? Onde José vê os seus irmãos se prostrando diante dele. Né? Inclusive até o sol e a lua se prostram diante né, as estrelas são os seus irmãos ali, o sol e a lua seriam seus pais se prostrando diante de José. Né? Isso aí era prefigurando tudo aquilo que iria se passar com José no futuro. Mas José ali, a gente pode usar José ali como um símbolo da palavra de Deus. Todas as outras luzes, né, todas as outras estrelas, né, ainda que seja um sol brilhante ou uma lua fulgurante no céu noturno, todas elas devem se prostrar diante da luz definitiva da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não deve ser subordinada ao conhecimento humano. O nosso conhecimento é que deve se subordinar à palavra de Deus. Nós temos que ter Jesus como um mestre absoluto, né? A revelação definitiva de Deus. É o que o apóstolo Paulo declarou aqui. Né? Deus ele se revelou de várias formas, de muitas maneiras. Ele falou conosco pelos profetas, mas nestes últimos dias, né, nos dias de Paulo ali, ele se revelou por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então é somente de Cristo que eu posso alcançar a luz que vai me levar de volta ao Pai, que vai restaurar em mim a imagem e semelhança de Deus que foi perdida por causa do pecado. Né? Só existe salvação em Cristo. Né? Esse é o objetivo da verdadeira educação, é nos redimir diante do Pai. Jesus ele nos redime. Né? E o processo de redenção de Jesus ele é fantástico, ele é maravilhoso. Né? Um princípio que que nós todos temos que aprender quando a gente fala sobre revelação de Deus na pessoa de Jesus. Deus ele se revelou durante muitos anos pelos profetas, ele foi iluminando ali o povo judeu com o conhecimento do céu, mas o conhecimento máximo veio em Jesus Cristo. Aquilo tudo preparou o caminho para Jesus. Jesus ele é a confirmação de tudo. Mas para quê? Por que Jesus precisa revelar o Pai? Revelar o Pai significa revelar o caráter do Pai. Por que nós precisamos entender o caráter do Pai? Porque esse é o caráter que nós devemos ter também. Olha só como uma coisa é pesada, como uma coisa é grandiosa. Nós temos que ter o caráter do Pai. Para termos o caráter do Pai, precisamos saber como o Pai é. Né? Esse é o relacionamento filial. Né? Por exemplo, a criança, ela cresce ali, né? Os pais educam a criança não apenas pelas suas palavras, pelo conhecimento que é transmitido oralmente ali para aquela criança. Os filhos aprendem com os pais por meio do exemplo dos pais, pelo que os pais são. Né? Tem muito pai que reclama aí, por exemplo, que o filho não lê, não estuda, mas o próprio pai não lê e nem estuda.
Ele fica agoniado porque o meu filho não quer saber dos estudos, mas ele também não quer saber. Então, um lar onde o filho cresce vendo os pais e mães que são dedicados ali à leitura, ao estudo, ao conhecimento, estão sempre aprendendo, o filho ele vai ter essa tendência também, ele vai imitar o pai, né? Imitar o pai. Nós devemos também ser imitadores de Deus, né? Nós temos que ter a mesma mente, o mesmo pensamento de Jesus. Olha o que esse texto declara. Filipenses 2,5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Nós temos que ter o mesmo pensamento de Cristo, a mente de Cristo, né? Então, da mesma forma que Jesus revelou o caráter do Pai, a nossa missão é revelar o caráter do Pai também. Mas para que isso seja possível, tem que ter Jesus como o meu guia, o meu mediador entre mim e Deus. Só assim eu posso conhecer o Pai e, consequentemente, revelar também o caráter do Pai, né? Essa é a caminhada cristã. Alguém pode falar assim, mas quem que já revelou? Que ser humano é esse que já revelou o caráter do Pai? Olha, presta bem atenção aí. Presta bem atenção, estuda bem a história da igreja na Terra. É lógico, se você for olhar para a sua igreja, olhar para dentro da sua igreja, ficar olhando para os outros aí, você vai ver muita gente com defeito. Como é que essas pessoas revelam o caráter do Pai? Não, eu não estou querendo dizer que o ser humano vai se tornar perfeito. Isso aqui não é perfeccionismo. Perfeccionismo é coisa do diabo, isso não existe. A perfeição só nos será confiada, nos será dada quando Cristo voltar nas nuvens dos céus e transformar o ser humano. O ser humano deixará de ter a sua carne corruptível, e ele agora terá uma carne incorruptível, uma natureza incorruptível. Nessa transformação, o homem se tornará perfeito. Aqui nós estamos num processo, um processo de restauração da imagem de Deus, do caráter de Deus na vida do homem. Então o homem ele sempre será imperfeito, mas ele, conforme for se relacionando com Deus, ele vai adquirindo ali uma semelhança com Deus, ele vai revelar na sua vida os atributos divinos, as virtudes divinas. As pessoas vão perceber isso. Você não vai perceber que você está sendo transformado, mas as pessoas perceberão, as pessoas verão. E certamente você já viu também, você já percebeu na vida de algumas pessoas que têm um relacionamento com Cristo, as virtudes de Cristo, o caráter de Cristo ali revelado. Não tem como. A pessoa que anda com Jesus, ela vai revelar o caráter de Jesus, que é o caráter do Pai. Aquele que revela o caráter de Jesus, revela o caráter do Pai, porque o Pai e o Filho são um. Então esse é o plano grandioso de Deus. Esse é o objetivo grandioso da educação cristã. Então, eu recomendo a vocês, continuem estudando a palavra de Deus, porque esse relacionamento entre o homem e Jesus, ele só é possível por meio do estudo da palavra de Deus e de muita oração, muitos momentos de comunhão com Jesus, vai conversar com Deus, vai contar para Deus os seus problemas, suas dificuldades, vai contar também suas alegrias. Nesse relacionamento, nós vamos aprendendo mais de Deus, porque nós estaremos conversando com Jesus, conversando com o Pai por meio de Jesus. Então, não deixe de forma alguma de se relacionar com Deus. É dessa forma que nós aprendemos com o Mestre dos Mestres. É conhecendo, é conversando com Jesus por meio da sua palavra, por meio da oração e pregando o Evangelho. Sem a pregação do Evangelho isso também não é possível. São esses 3 passos, são os 3 passos que devemos dar nessa caminhada cristã. Se vocês perguntam, o que eu tenho que fazer para ser salvo? São essas 3 coisas. Que na prática, na verdade, não é nada. Você não é salvo porque fez essas 3 coisas. Essas 3 coisas vão tornar possível que você abrace a salvação que já lhe foi concedida. Aceite Jesus e você estará salvo. Aceitar Jesus significa aprender dele. E para aprender dele eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que orar a Deus e tenho que pregar a sua mensagem. Que Deus abençoe, que Deus o ilumine nessa caminhada cristã e que você consiga crescer cada vez mais na graça de Cristo. Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau.